Alguém quer tirar alguma dúvida sobre alguma etapa anterior, antes de a gente ver o conteúdo novo aí? Tranquilo. Trabalho ainda não é a data da entrega hoje, né? A data da entrega vai ser para as próximas semanas aí. Então tá tranquilo. Importante que tá fazendo. Pode, Camila, você pode fazer com base naquele controle. Você só vai trocar as informações, né? Só vai trocar as informações para que elas fiquem condizentes aí com o tema que você escolheu, tá? Se for no caso uma empresa que presta serviços, né? Você vai colocar a listagem de serviços aí da sua empresa. Bora lá então, gente. A galera tá com preguiça hoje. Bora lá então, gente. Vamos dar sequência aí. Bom, o que que a gente vai fazer hoje? Qual que é o objetivo de hoje, né? O objetivo da nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje aqui na sala virtual, é vincular os documentos, tá? Os documentos que vocês criaram aí, né? Os controles financeiros, as atas, né? E todos os documentos que vão representar alguma coisa ali dentro da empresa, a gente vai vincular esses documentos no PowerPoint, tá? Bom, como que a gente vai vincular, gente? O PowerPoint ele possui um recurso chamado hiperlink, tá? O que que é esse hiperlink? Esse hiperlink ele é um recurso que permite você gerar, né, você criar um local, você gerar uma área, né? Essa área a gente chama de área clicável, né, área de ação, que quando você clica nesta área, ela vai te direcionar, né, a um determinado local. Então você permite girar essa área clicável, permite você ser direcionado para um site e também ele permite você direcionar, né,
essa área clicável para algum documento que você tenha criado, tá? Que na questão são os documentos que que vocês estão terminando de criar, estão criando aos poucos aí, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz isso. Deixa eu só trocar aqui a minha tela, né? Para vocês poderem enxergar todo o processo. Vamos lá então. Vou abrir aqui o PowerPoint só para vocês verem. Tá? Então vamos lá. Hiperlink é o tema de hoje. Bom, então a gente vai criar aqui nem existe clicável no dicionário aqui. Área de clique. Fica mais bonitinho, né? Área de clique. Então, por exemplo, essa área de clique, gente, vocês estão conseguindo ver aí a imagem? Tá todo mundo vendo a imagem aí? Nós estamos em... Tem 8 aqui, 7, beleza. Todo mundo acho que tá vendo o vídeo, né? Todo mundo tá vendo aí o vídeo, só para confirmar. Estão vendo, gente? Beleza. Então é uma área clicável. Essa área clicável pode ser um texto, tá? Você pode digitar um texto, ou essa área clicável pode ser uma imagem. Então, representando uma imagem, eu vou colocar aqui um desenho, tá? Então, tanto faz essa área ser um texto, quanto essa área ser uma imagem. O que que você vai precisar ter? Você vai precisar ter o documento ou o local que você quer direcionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o texto. Eu vou selecionar o texto. Tá? A gente pode vir aqui. Quais são as formas? A gente pode vir aqui no menu Inserir. Hiperlink. Então, a primeira forma é ir no menu Inserir, Hiperlink. Usar uma tecla de atalho, Ctrl K. Ou botão direito do mouse, depois de selecionado, botão direito do mouse, depois de selecionado, você escolhe Hiperlink. Quando você clica em Hiperlink, ele vai te dar uma janela, um assistente, tá? Aonde ele vai te dar algumas informações, que são informações importantes para a gente poder trabalhar aqui com PowerPoint, tá? Então eu tenho aqui o texto, que é o texto que eu digitei, né, que é o texto de exibição. E eu tenho aqui algumas opções, estão vendo aqui? De hiperlink, tá bom? A primeira delas é caso você queira linkar um documento ou linkar um site. Então, vou mostrar os dois itens, os dois objetos vinculados, tá? Cada um em seu link. Então, por exemplo, página da web ou arquivo. Eu vou pegar aqui um arquivo qualquer que eu tenho aqui no computador. Ó, ata. Então,
Eu procuro aonde está o arquivo, clico no arquivo. Clicou no arquivo, ele vai aparecer aqui, ó, o endereço, tá? Tá vendo aqui, ó? Vai aparecer o endereço, tá? Ok, só que tem um detalhe. Quando você trabalha com hiperlink, com questão de documento, tá? Arquivos do Word, arquivos do Excel, até mesmo arquivos do PowerPoint, arquivos de mídia, né? De vídeo e de áudio. Quando você coloca esse hiperlink, tudo tem que estar no mesmo local, tá? Então, é importante que vocês, no trabalho, esteja tudo numa pasta. Todos os seus arquivos do trabalho estejam numa pasta. Por quê? Porque quando eu pedir para mandar o trabalho, você vai me mandar a pasta toda, tá? Por quê? Porque se você mandar o trabalho somente, só a apresentação, e não mandar o arquivo que compõe o hiperlink, não vai dar certo. Você vai clicar no hiperlink e não vai abrir o documento, tá? Então é muito importante que na elaboração do trabalho de vocês, todos os documentos, fotos, imagens, tudo que vocês estão fazendo, estão montando, ele esteja dentro de uma pastinha, seja tudo salvo, tudo guardado juntinho lá, tá bom? Então aqui, ata, o documento selecionado, vou clicar em OK. Percebam que esse meu texto, ele ficou aqui com sublinhado, né? Ele mudou de cor de forma automática, não fui eu que formatei, e ficou aqui com uma área clicável, tá? Vou executar a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação em modo de exibição. Quando eu chego aqui perto, né, desse texto digitado aqui, né, a palavra texto, percebam que quando eu encosto o mouse, ele fica aquela mãozinha, né, de hiperlink, né, aquele cursor de mouse, né, específico quando há um hiperlink, né, há uma área clicável, e ele me dá um endereço ali, ó, c:/user, /ricardo, né, porque é o endereço onde o arquivo está. Quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me pedir, né, ele vai me permitir e vai pedir para abrir o documento. Ó, ele abriu o documento do Word. Vou fechar, ó, vou clicar de novo aqui. Ó. Ele vai me permitir, pedir permissão, ó, abriu aqui. Tá? Então, aqui no caso, eu fiz com um arquivo, um documento, que é a intenção de fazer com o trabalho de vocês. Como a gente está criando o documento em programas separados, para que a gente tenha uma facilidade, a gente vai trabalhar com hiperlink. Agora eu vou criar um outro hiperlink, só que esse hiperlink vai ser para um site da internet. Então, por exemplo, eu quero que abra o canal lá, né, das aulas do YouTube lá, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Então primeiramente a gente vai no YouTube. A gente vai lá no YouTube, bonitinho. Certo. Vou clicar aqui em um vídeo qualquer. Tá? Ele tem o endereço aqui, tá vendo? Ele tem o endereço aqui do vídeo. Tem aqui o endereço do vídeo. Então eu seleciono esse endereço do vídeo ou do site, tá bom? Vou lá no PowerPoint e colo aqui, ó. Tá? Ok. Eu vou fechar aqui agora, para vocês não falarem, ó, tá fechado aqui, ó. Fechei o YouTube. Tá bom? Fechei o YouTube. Vamos ver agora. Vou clicar aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir o site e vai abrir o link. Tudo bem? Tá? Então esse daí é o hiperlink para você vincular a um texto, você vincular a um arquivo, na verdade, desculpa, não é um texto, né?
Então aqui eu digitei um texto como área clicável. Vocês podem, vocês viram que eu linkei um documento, no caso foi um documento do Word, mas pode ser uma planilha, pode ser um vídeo, um arquivo de vídeo do computador e também um site, tá? Aqui eu tenho uma imagem, tá vendo? Eu tenho uma imagem aqui. A outra forma de você criar hiperlink, tá? A outra forma de você criar hiperlink é você colocar hiperlink em documentos do próprio PowerPoint. Tá? Quando eu falo do próprio PowerPoint, é do próprio arquivo que você está usando. Tá bom? Então eu estou mudando aqui a cor dos slides só para vocês perceberem. O que acontece? E aqui eu vou colocar umas outras imagens. Tá? Aqui eu estou usando formas básicas, tá bom? Você pode colocar, na verdade, o que você quiser. Quando eu falo imagem, qualquer tipo de imagem. Posso pegar uma imagem da internet, uma foto, tudo bem? E colocar aqui como área clicável. Isso não tem desafio nenhum. Então o que acontece? Quando eu clicar aqui nessa foto, eu quero que ele abra esse slide aqui. Quando eu clicar aqui nessa imagem, nessa foto, eu quero que ele abra aqui. E assim por diante, tá? Então, como que a gente faz? A gente seleciona, a gente clica no objeto, vai lá em hiperlink. Como eu falei, dá para ir com o mouse, botão direito do mouse, hiperlink. Dá para você vir aqui no menu inserir hiperlink, ou dá para você usar uma tecla de atalho Ctrl mais K. Tudo bem? Então, vamos inserir aqui o hiperlink. Aqui no caso, eu não vou utilizar esse recurso aqui, ó. Página da web ou arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, colocar neste documento. Tá bom? Clicando aqui em colocar neste documento, aqui ele vai me aparecer, né, os slides que eu criei, tá vendo? Então aí eu vou escolher o slide que ele abra. Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir, ok? Vamos agora aqui nesse, a mesma coisa. Eu vou escolher o slide que eu quero que ele abra. Ó. Eu vou escolher o slide que eu quero que ele abra. Tá? Quando a gente executar a apresentação e eu clicar aqui nessa área, ele vai abrir o slide, tá vendo? Eu estou clicando aqui nessa área, clicando nessa área e ele vai navegando na minha apresentação, tá? Logicamente que aqui eu criei algo simbólico, mas o hiperlink aqui, por exemplo, eu posso criar um jogo. Sabe esse jogo do milhão, né? Jogo de perguntas e respostas alternativas? Então você pode criar uma pergunta, você pode criar as alternativas, né? E você cria lá se está correto ou não está correto. E aí você vai criando o hiperlink nessa área, tá? Nesses locais. Então aqui a gente viu que eu consigo criar um hiperlink para vincular um documento que é o nosso objetivo, tá? Então você tem lá os documentos, ata, relatório, memorando, recibo, folha de pagamento, controle financeiro. Você vai criar uma listagem com os documentos. Então aí você pode utilizar de palavras para identificar qual é o documento. Quando você clicar, ele vai ter que abrir o documento. Só que repetindo, como é um hiperlink com documentos, que são documentos internos, vamos colocar dessa forma,
talvez não seja nem o termo correto, mas são documentos, arquivos que você criou no seu computador, não são documentos que estão vinculados na web. Você não publicou esse documento, né? Então, o que que você faz? Você tem que colocar tudo numa pasta, né? Tem que ficar tudo guardado numa pasta, todos os seus arquivos do trabalho. Inclusive e principalmente os documentos por causa do hiperlink. E aí, quando você criar o hiperlink, os documentos estão todos no mesmo local. Quando chegar a data de entrega do trabalho, né, que eu falo, pessoal, a data de entrega vai ser tal dia. Você vai me mandar, vai me enviar essa pasta toda, com todos os documentos que correspondem ao trabalho, tá? Então aqui ele abre o documento, o arquivo, né, de documento, aqui no caso é um documento do Word, poderia ser uma planilha, ele vai abrir a planilha. Aqui eu coloquei para ele abrir um site, tá? Então é uma forma também do hiperlink. E aqui eu coloquei para navegar dentro da própria apresentação, tá vendo? Aqui eu coloquei o hiperlink para ele navegar dentro da própria apresentação. Então são as formas de você conduzir e criar e inserir links na apresentação, tá, gente? Então o objetivo nosso é criar um menu aqui. Vocês vão criar lá com os documentos, então ata, relatório, memorando, recibo, folha de pagamento, controle financeiro, controle de estoque. Vocês vão colocar lá os nomes dos documentos que vocês criaram e vão criar esse link, vão criar essa área clicável para que a gente possa estar abrindo o documento. Tudo bem? Perguntas aí, gente? Vamos lá, vamos por partes. Espera aí, a Gleide está perguntando se pela sala Google a gente consegue colocar. Tá? Vamos abrir lá, espera aí. Vamos abrir lá. Vamos criar aqui um documento de apresentação. Hiperlink. A gente vai selecionar aqui, inserir, hiperlink. Tá vendo? Inserir hiperlink. E aí você vai poder criar o hiperlink. Tá vendo? Você pode criar o hiperlink no próprio slide. Tá bom? E aqui ele te dá para você poder pegar os documentos, tá? Documentos que você tenha criado. Tá bom? Então, como você está fazendo pela sala Google, é importante que todos esses documentos estejam lá na sala Google, tá? De preferência na sua conta, né, da sala Google, né, na sua conta do Gmail, tudo guardadinho lá, porque aí você vai conseguir criar esse compartilhamento, criar esse hiperlink, tá bom? Então aqui eu vou fazer um exemplo aqui na própria apresentação, tá? Só para a gente poder ver que é possível. Tá? Então aqui eu vou criar a área clicável. Vou clicar aqui a criar área clicável.
E aí a gente seleciona a área clicável, inserir hiperlink, escolhe aqui, né, qual a apresentação você quer colocar. Opa, 1, 2. Aí a gente tem aqui o hiperlink criável, tá vendo? Certo? Então, a gente consegue criar o hiperlink aqui pela sala Google da mesma forma, menu inserir, hiperlink. Sempre selecione antes o objeto que você quer. Também o endereço de site, caso você queira o site, tá? Vamos lá, próxima dúvida. No caso, criei uma planta na minha empresa no PowerPoint e não consigo colocar no slide. Mas se você criou no PowerPoint, o PowerPoint já é um slide. Não entendi. Então o programa não é PowerPoint. Não é Paint, Bianca? Você não criou no Paint? Aí são programas diferentes, mas aqui você colocou PowerPoint. Você colocou no próprio PowerPoint. Tem que criar a pesquisa de satisfação também, tá? Tem que criar a pesquisa de satisfação também, tá bom, Gleide? Então, vamos lá, vamos aqui para Bianca. Bianca, você criou o seu desenho, sei lá, pelo Paint. Pelo Paint, você desenhou aqui no Paint. Né? Você veio aqui e fez o logotipo da sua empresa no Paint. Né? Você criou lá no Paint o desenho bonitinho da sua empresa. Tá? Criou lá, beleza. Esse documento você deve ter salvo em algum lugar. Tá? Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui nome teste. Você salvou o documento. É uma imagem. Isso daqui é uma imagem, foi criada no Paint. Se você vai colocar no PowerPoint, tá bom? Você, no caso, usando o computador, né, ou tanto celular ou qualquer objeto, você tem lá o menuzinho inserir, imagem, aí você vai aonde você salvou a imagem. E aí vai aparecer aqui. Entendeu? Então a gente coloca a imagem aqui. Caso você tenha desenhado diretamente aqui no PowerPoint, com imagens, formas, já vai estar aqui, você só vai colocar aqui o nome, né? Caso já tenha colocado, né? Certo? Mais alguma dúvida aí, gente? Perguntas? Sobre o hiperlink? Eu gosto muito de brincar com hiperlink fazendo quiz, né? Fazendo joguinho de quiz. Né? Eu gosto muito de brincar com ele com isso. Porque aqui você coloca a pergunta, né? O que é um slide? E aí aqui você escreve as alternativas.
né? Você coloca as alternativas aqui. Daí é legal para vocês criarem, né? E fazerem com a família, é bem bacana. Então você cria lá os slides com as perguntas. Aí você cria lá um slide como escrito verdadeiro, né? Verdadeiro. E o outro como falso, errado, né? Tente novamente. E aí você personaliza, né? Você coloca lá imagens, faz uma brincadeira, né? Faz uma coisa legal. Né? Vou pegar aqui a carinha. Então você pode brincar. E aí quando você clica lá, essa daqui, por exemplo, gente, quem sabe me responder? O que é um slide? É uma folha em branco? É uma apresentação? É uma pessoa? Qual é a resposta correta? O que é um slide? É uma folha em branco? É uma apresentação? É uma pessoa? Qual que é a correta? Bianca, tá errado, Bianca. Não é uma apresentação. Só a Bianca respondeu? O slide é uma folha em branco, tá? Então a gente seleciona aqui. Opa, verdadeiro, né? Essa daqui já é falso, né? Que é o errado. E essa daqui também é o errado. Aí, o que dá certo, né? O que tá certo, você cria uma arte, né? Cadê o Word Art? Word Art. Word Art. Próxima. A Bianca foi a única que tentou, hein? A única que vai ter ponto aí por ter participado na aula, hein? Então você cria uma arte aqui, aí clicando aqui ele vai para a próxima pergunta. O errado, né? O errado, ele vai ter que voltar para a pergunta correta. Retorne ao início. A única pessoa que vai ganhar ponto por participar vai ser a Bianca, hein? E aqui você vai clicar, criar um hiperlink para voltar para o início. Vamos lá, menu inserir, hiperlink. Ele vai voltar aqui para o início, tá bom? Então, quando você executar a apresentação, é uma apresentação? Errado, retorne para o início. É uma pessoa? Retorne, vai para o início. É uma folha em branco? Aí, parabéns, vá para a próxima. Aí clica aqui, ele vai para o próximo slide. E aí você pode colocar a música que a gente já viu, pode colocar uma musiquinha de game show, né? Ficar bem bacana para você fazer e brincar aí com a família. A pergunta foi o que é um slide, tá bom? Bianca respondeu, mesmo respondendo errada, é a única que vai ter pontinho aí por participar. Tá bom? Deu para entender aí, gente, essa questão do hiperlink?
Alguém quer perguntar alguma coisa aí sobre o hiperlink? Então o hiperlink é uma coisinha bem tranquila. Repetindo, gente, todo trabalho tem que ficar martelar na cabeça de vocês isso. Todo trabalho tem que estar na mesma pasta. Todo o trabalho, tudo, tudo, tudo. A apresentação, os documentos que vocês estão criando, tudo tem que estar na mesma apresentação para que o hiperlink ele seja funcional. Porque quando vocês forem mandar, vocês vão me mandar a pasta toda, tá bom? A pasta toda. A planta, Gabriela, você pode usar qualquer programa que de desenho. Aqui no caso, por exemplo, eu criei aqui no Paint. Você pode pegar o Paint, tá? E desenhar aqui no Paint. Você faz lá um retângulo e começa a desenhar tudo da sua empresa. Professor, não, sei lá, eu estou fazendo pelo celular. É uma situação que pode acontecer. Eu estou fazendo pelo celular e não tô conseguindo fazer a planta porque eu não consigo, não achei nenhum programa, alguma coisa do gênero, tá? Não achei nada assim relacionado. O que você pode fazer? Você pega uma folha de sulfite, porque eu não tenho. Pega uma folha de sulfite. Vou pegar o livro da minha filha aqui. Tá? Não tem nada. Não conseguiu nenhum programa. Tá fazendo pelo celular. Não conseguiu nem fazer pela sala Google lá. Que a sala Google tem um programinha lá de desenho. Pega uma folha de sulfite. Uma folha de caderno. Pega uma folha. Pode ser até papel de pão. Tá? Pega uma folha. Pega lá um lápis, uma caneta, pega lá uma caneta, um lápis, uma borracha, pega uma régua. Não tem uma régua? Pega uma outra caneta, não tem problema. Faz ela como régua. E desenha na folha de sulfite a planta. Não tem problema, gente. Desenha na folha de sulfite a planta lá da sua loja, da sua empresa. O importante é que de alguma forma você fez a planta, tá? O logotipo também, teve alguém que perguntou sobre o logotipo, me mandou mensagem, agora eu não lembro quem foi. Faz a mesma coisa, não tem nenhum programa lá de desenho, tá fazendo pelo celular e tá com desafios. Pega uma folha de sulfite, pega uma folha de pão, pega uma folha de caderno, né? Todo mundo tem uma folha em casa. Pega lá uma caneta, um lápis e desenha. Faz na mão o desenho do logotipo. Tá? Não é vergonha nenhuma, tá, gente? É vocês utilizarem as ferramentas que vocês têm. Né? Se fosse uma outra realidade, se nós estivéssemos na escola com os computadores, aí a gente ia fazer uma coisa profissa, né? Mas vocês vão utilizar as ferramentas que vocês têm. Tá fazendo pelo celular? Você tem lá o Paint, tem alguns aplicativos de desenho, né? Assim como tem diversos aplicativos de filtros aí de fotos, enfim. Então você pode e você consegue fazer por eles, tá? Aqui no caso, até pela sala Google, mostrando para vocês aqui, a gente tem aqui, ó, esse programinha aqui chamado Desenhos, ó. Esse programa é pela sala Google. Você consegue abrir esse programa pelo celular e fazer um desenho lá com o dedo, tá? Então aqui você tem lá. Você tem aqui para você poder desenhar o logotipo da sua empresa. Ou você desenhar a planta da sua empresa. Por que não? Tá? Aqui pelo desenho, é um programa chamado de desenho lá da sala Google. Desenhos, tá vendo? Você consegue criar, você consegue trabalhar com ele
dentro da sala Google. Deixa eu até mudar aqui e mostrar de novo. Tá? Aqui, ó, a gente tem lá um programinha chamado Desenhos, ó, Desenhos. E aí você pode fazer pelo celular, você pode fazer pelo computador, pode fazer pelo tablet. Tá vendo? É um Paint, é como se fosse um Paint do computador, ó. Aqui é o Paint. Aqui é o Paint do computador. E aqui é o Paint da sala Google. É um programa gratuito, leve, que você consegue desenhar. Ó. Então você consegue fazer aqui a planta lá da sua loja. Por exemplo, da sua empresa, você vai criar aqui. Tá? Você tem formas, você tem setas aqui para você poder fazer indicações. Então, você pode utilizar aplicativos de celular. Eu não sei nenhum aqui porque eu nunca pesquisei, mas dá uma pesquisada lá, desenhar. Joga lá na central de app do seu celular, joga lá desenhar e verifica o que vai aparecer lá, tá? Então é uma forma de você fazer a planta, é por aí, tá bom? Você fez pelo Publisher, né? Bom, o Publisher, ele é o nome já fala, né? O nome é um programa para criar publicidades, né? Então o Publisher, ele é um programa, aí vamos colocar assim, um programa que ele lembra muito o Word, tá? Ele lembra muito o Word, mas ele é um programa mais voltado para a criação. Então você consegue trabalhar com desenhos, ele tem formas, eles têm modelos lá prontos, né? Mas o Publish ele é legal porque você consegue criar cartazes, né? Lembra que eu falei que vocês precisam criar um cartaz de propaganda da empresa, dos produtos que vocês estão colocando? Então você vai criar lá o Publish. No caso o Publish, você vai precisar converter ele para imagem, tá? Você vai ter que converter ele para imagem. Ou você vai criar um hiperlink, tá bom? Porque como ele é um programa diferente, ou você cria o hiperlink para ele abrir o Publish, tá? Você cria um hiperlink, que ao meu modo de ver é a maneira mais prática, né? Ou quando você vai salvar, eu nem sei se eu tenho Publish aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui o Publish para vocês, ó. O Publish é esse programinha aqui, que dá para você fazer convites, né? Desculpa, gente, me deu soluço. Tá? Então tá aqui, ó, o Publish. Então ele tem modelos ele lembra muito o Word e lembra muito o PowerPoint, meio que os dois juntos, sabe? Os dois juntos num programa só. Os dois juntos num programa só. Então, ele é muito bom para você fazer convites, certificados, vocês executarem também cartazes, né, que vocês precisam fazer lá o folder, né, o panfleto lá da empresa de vocês. Então, aqui eu peguei um modelinho só para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Tá gravando certinho aí. Então, como que a gente faz? Terminou de criar, né? Você criou aqui bonitinho. Você vai, né? Você vai salvar ele, né? Mas em salvar, aqui, ó, você vai ter o nome do arquivo. Você vai dar o nome do arquivo e aqui você vai escolher o que você quer. Tá vendo aqui, ó? PNG, formato PNG, formato JPG, tá vendo? Formato PNG ou formato JPG, JPEG, tá bom? Então, fez lá no Publish, converte, põe o nome do arquivo normal, o nome do cartaz, planta, o nome que você colocou, e aqui embaixo, tipo, ó, tá vendo? Tipo, você vai colocar como imagem. Pode ser o PNG ou pode ser o JPG, tá vendo aqui? PNG, formato ou
JPG. Aí você vai salvar. Tá? Aí o que vai acontecer? Deixa eu minimizar tudo aqui, ó. O arquivo tá aqui, ó. Formato de imagem. Não sei se vai abrir para vocês. O computador tá meio ruim. Não tá abrindo aqui, mas vou colocar aqui na apresentação. Vou abrir ela aqui na apresentação. Vou inserir aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Virou uma imagem. Tá? Na hora de você salvar. Ou você coloca o hiperlink. Então pode ser essa a alternativa. Tá bom? Deu para entender aí? Quem tinha feito a pergunta foi a Bianca, né? Tá? Vamos lá. O controle financeiro é para fazer no Excel? É mais prático. É mais prático, como nós vimos na aula passada. Na aula passada e na aula retrasada, né? Já tem os modelos prontos, tá, Gabriela? Lá na sala Google. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu mostro para vocês, eu coloco lá na sala Google um modelo para vocês, que nem a Camila perguntou, né? Eu posso alterar com base no modelo? Pode, porque na hora que eu publico, eu consigo publicar lá na sala Google para vocês, publicar para vocês na sala Google, como cópia, tá bom? Então, você vai abrir uma cópia só sua e você vai editar com base lá, tá bom? Criando diretamente pela sala Google, ele já vai abrir. Ó. Vou até mostrar para vocês aí novamente o da aula passada. Deixa eu só abrir aqui a internet. Deixa eu fechar aqui essas atividades. Deixa eu salvar aqui o rascunho. Da aula passada, ó. Da aula passada tá aqui, ó. Que foi o de funcionários, né? Já está um modelinho aqui, você só vai alterar com as informações que vão ser de acordo com o da sua empresa. Então você vai vir aqui e vai alterar. Tá bom? Eu coloquei só uma aqui, não coloquei a outra? A gente viu na aula passada funcionários e vimos uma outra, né? Eu não coloquei aqui para vocês, hein? E vocês nem me lembraram, hein, gente? Caramba. Tá? Deixa eu colocar lá. Foi um arquivo só para vocês na aula passada. E vocês nem me lembraram, hein? Ou foi o outro também? Não. Foi. Eu coloquei o arquivo separado, né? Tá aqui, tá aqui. Desculpa, gente. É que eu coloquei os arquivos separados. Tá aqui, ó. 2 arquivos, ó. Tá aqui. Ó. Aí você altera com base na sua empresa. Aqui é um modelo. Aí você vai apagar os nomes e vai colocar o que a sua empresa refere-se à sua empresa. Isso, é isso mesmo. Valeu, Vitor. Acabei vendo lá que não tava, foi arquivos separados, tá? Então aí, gente, eu não lembrava do Publish, juro pra vocês, não lembrava do Publish. Caso você tenha esse programa em casa instalado, né, no computador, você pode usar ele também, tá bom? Tem perguntas aí, gente? Vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre o trabalho? Alguma dúvida? Gabriela tá sem dúvida. A Bianca converteu lá durante a aula, deu certo. Gleide, não entendi sobre o cartaz. Vamos lá. Lá na... Acho que foi na nossa segunda aula. Eu havia falado para vocês criarem um cartaz. Tá? Verifica lá os vídeos das aulas anteriores que eu comento. Tenho quase certeza, tenho plena certeza que eu comentei sobre um cartaz.
Inclusive eu abri lá, né, mostrando aqui para vocês, eu abri um exemplo lá da Magazine Luiza, imagens, onde vocês tinham que criar um cartaz e nesse cartaz tinha que ter lá o nome da empresa e a frase de impacto lá, né? O slogan da empresa, tá? Eu havia comentado isso lá nas primeiras aulinhas lá. Isso, o cartaz como vai ser uma imagem, esse cartaz você coloca a imagem na apresentação. Isso mesmo, você vai colocar na apresentação. Tá bom? Você vai colocar na apresentação. Mais perguntinhas aí, gente? Deixa eu perguntar, o Gabriel Henrique tá aí online? Não, né? Josafa não, Letícia Alves também não, Rafael Tito também não, Suelen Gomes também não e Tainara Santos também não. Só fazendo uma pequena conferência aqui. Querem perguntar mais alguma coisa, gente? Não, Camila, ainda não. Ainda não. Vocês vão me enviar quando tudo estiver pronto. Ainda a gente não terminou todas as etapas do trabalho. Tá? O hiperlink já é para vocês começarem a linkar alguns arquivos que já estão criados, tá? Mas ainda não é para me enviar não. Mas já vai deixando tudo ali no jeitinho, já vai deixando tudo ali de uma forma mastigada na hora que eu falar, pessoal, é para enviar tal dia. Aí você já envia rapidinho. Você vai montando, Yasmin. Conforme eu vou explicando as aulas, você vai abrir o arquivo da apresentação e vai montando. Ah, na primeira aula eu passei tal item, você montou. Legal, aí você salvou o arquivo. Aí na segunda aula lá do trabalho, eu passei item A, B, C e D. Aí você abre aquele arquivo que você criou e continua criando. Aí salva. Aí vai a terceira etapa. Então é tudo na mesma apresentação. Não são arquivos separados, tá, gente? Tem que estar tudo na mesma apresentação. Só os documentos, né, que vocês estão criando documentos no Word, alguns documentos em editor de textos e as outras em planilhas, aí esses vão ter que estar separados, mas porém vão ser ligados através do hiperlink. Isso, exatamente. Você só vai adicionando nas apresentações.
Vamos lá, Gabriela. É que a visualização, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É que a minha tela, como eu sou o administrador, é diferente, tá? Como eu sou o administrador, a minha janela é diferente da de vocês. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, da minha filha aqui, tá? Que tem aula online do colégio dela, da escolinha dela. Quando você abre a sua sala lá, né, as atividades da nossa aula, ela aparece assim para vocês, né? Elas aparecem algo desse jeito aqui. Você abre lá, tal. Aí você tem aqui a atividade. Vou pegar aqui a atividade de ontem. E aí você tem aqui, ó, um botão, tanto pelo celular quanto... deixa eu trocar aqui a tela aqui da minha gravação. Então vamos lá, ó. A minha tela ela é diferente da de vocês. Porque a minha tela é de criação, tá? Atividades. Então aqui eu tenho as atividades de aula, tá? Vou pegar aqui o da sala da minha filha, aqui, ó, da escola da minha filha. Então eu tenho lá a lição lá, aparece dessa forma aqui para vocês, né? Todas as lições lá, as atividades, né? Aparece lá as atividades lá para vocês. Tá? Então você tem lá o mural e você tem lá atividades. Então, lá na atividade lá, você tem aqui um botão aqui, tá vendo? Um botãozinho chamado adicionar ou criar. Se você está fazendo, por exemplo, no seu computador, você abriu lá que nem aqui, a gente está criando aqui. Aí eu salvei esse arquivo. Eu criei no meu computador, salvei esse arquivo. Esse documento tá salvo. Eu venho aqui adicionar, eu venho aqui em arquivo, tá? Eu venho aqui em arquivo para poder anexar o trabalho feito. Então eu venho aqui em arquivo para adicionar o trabalho feito. Tá vendo? Aí eu clico aqui no arquivo, abrir. Aí eu vou fazer o upload, tá? Eu não vou fazer aqui para não, né, atrapalhar as coisas. Bom, eu não fiz separado, isso até mesmo no celular, tá? Porque quando você cria um arquivo no celular, ele fica salvo no celular. Você, pela Classroom, você localiza o arquivo, tá? Acho que boa parte de vocês já deve ter mandado e-mail anexado de celular, né? É como se você fosse compartilhar uma foto pelo WhatsApp. Você vai mandar a foto pelo WhatsApp, você não tem que procurar a foto? O arquivo, uma planilha, uma apresentação é a mesma coisa. Mas aqui, ó, adicionar, você tem, ó, documento, que você pode criar um documento aqui, ó, um documento de texto, por exemplo, documentos. Eu não pedi para criar lá ata, relatório, memorando, recibo? Aí ele me cria aqui, ó. Aí eu vou editar aqui, eu vou digitar o documento. Tá? Um exemplo. Tá bom? Vou criar o desenho. Aqui, ó, desenhos. Ó. Eu tenho aqui o item desenhos. Esperar aqui, ó. Ele vai criar aqui para mim na sala. Vai abrir a janelinha do desenhos. E aí eu vou criar aqui o desenho que eu quero. O desenho que eu preciso, na verdade. Tá vendo? Você consegue criar o desenho aqui. Vou criar aqui uma planilha. Eu tenho aqui a opção da planilha, ó. Deixa eu carregar aqui. Tá vendo? Posso criar uma planilha aqui, ó. Planilha de estoque lá, ó. Controle de estoque. Tá bom? Então você consegue criar aqui pela Classroom, né, as suas atividades. Dá para criar aqui sem desafio nenhum. Tá bom? Pela própria Classroom. É que a minha janela aqui é diferente.
Porque a minha janela aqui, minha tela, é minha tela de criação. Então, só algumas telas que são parecidas, né? Algumas janelas, algumas abas, mas a minha é somente de criação das atividades. Eu consigo visualizar tudo, porém, o de vocês só tem lá o botão de entregar. Depois que terminar tudo, eu até esqueci de mostrar aqui. Tem um botãozinho aqui de entregar. Tem um botãozinho aqui, ó, marcar como concluído, né? Entregar, marcar como concluído. Aí você anexa, cria por aqui ou cria pelo celular à parte, depois que nem uma foto de WhatsApp, que você precisa procurar onde o arquivo tá, você põe aqui, tá bom? Então essa é uma forma aí. Deu para entender mesmo, Gabriela? Ficou claro? Vamos lá, Yasmin. Documentos do Word posso ingressar também ou tem que ser separado mesmo? Preciso hospedar os documentos em algum lugar? Não. Vamos lá, Yasmin. Isso é uma coisa que eu expliquei já algumas vezes, só hoje. Os documentos, que nem você que está fazendo pelo computador ou pelo celular, você está criando o documento lá do Word. Salvou esse documento pelo Word ou qualquer editor de texto. Tá criando lá uma planilha eletrônica também, tá? Esse documento você vai salvar numa pasta, vai ficar tudo num lugar só. Salva tudo numa pasta. Todo o seu trabalho, cria lá uma pasta, coloca lá, trabalho Ricardo Chato, né? Coloca lá uma pasta, trabalho Ricardo Chato. Tá? E tudo do seu trabalho você põe dentro. Ó, vou jogar aqui dentro. Tudo do trabalho eu vou jogar aqui para dentro. Todo o meu trabalho. Tá, controle financeiro também, ó. Todo o meu trabalho. Recibo, ó. Memorando, ó. Tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Joga tudo numa pasta, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo numa pasta. Todo o meu trabalho. Tudo tá aqui. Para você criar o hiperlink, você não vai precisar hospedar nada. Você já vai criar o hiperlink aqui. Então vamos fazer mais um teste aqui, ó. Revisão. Você vai criar os menus lá dos documentos. Tudo que você criou de documento e que você acha... Até às vezes alguma outra coisa que você não tenha criado o documento... que você talvez não conseguiu inserir aqui no próprio PowerPoint, você pode colocar em forma de hiperlink. Então você seleciona lá o texto, revisão, vai lá no menu inserir hiperlink. Como é um documento, eu vou escolher a primeira opção aqui, ó, página da web ou arquivo. E aí você vai aonde está o seu trabalho e vai escolher o documento que você quer abrir. Então, vou colocar aqui, controle financeiro. Ok. Quando a gente exibir, você vai clicar, eu vou clicar aqui para poder ver, né? E vocês aí, enquanto estão praticando, ele vai me abrir aqui o controle financeiro. Ele abriu o Excel, e aí eu vou ver o controle financeiro de vocês. Tá bom? Ah, não salvou em Excel, salvou em PDF, não tem problema. Ele vai abrir o arquivo do mesmo jeito. Só que em vez de abrir o Excel, ele vai me abrir o leitor de PDF. Tá bom? Então você não precisa hospedar nada. Porque quando você for me entregar, eu pedi, pessoal, podem me mandar o arquivo. Você vai me mandar a pasta toda. Com tudo que está aqui dentro. Você vai mandar a pasta toda. Vai pegar essa pasta e a pasta toda vai ser enviada. Tá bom, Yasmin? Então você não precisa... publicar nada, não precisa publicar em algum site, nada, é só deixar tudo na pasta e vocês vão entregar ou pela Classroom ou vão mandar pelo meu e-mail em forma de anexo. A forma de envio, essa vai ser o menor desafio da gente, tá? Então a gente não precisa publicar em um site, não há necessidade, tá? Certinho aí então, gente?
Tiraram todas as dúvidas? Querem perguntar alguma coisa, mais alguma coisa sobre o trabalho? Tá? Só toma cuidado, tá? Você criou a pasta lá como Ricardo Chato, na hora de enviar, muda o nome, tá? Senão vai pegar mal. Né? Já pensou? Eu fazia isso na faculdade, né? Às vezes não lembrava o nome do professor, colocava professor chato de matemática, professor chato de física. Muito pelo contrário. Os professores, geralmente os professores de matemática, física, pessoal de exatas, são professores bem legais. Mas, tá bom, gente? Então, é isso aí que a gente tem pra hoje. Espero que tenham tirado todas as dúvidas aí, que tenha sido produtiva a nossa aula, hein?